Um dos maiores desafios das pessoas, principalmente hoje em dia, é conseguir emagrecer e se manter no peso ideal. Apesar do peso ideal não existir, como veremos mais pra frente, a maioria das pessoas tentam dietas, exercícios, tomam remédios e não conseguem emagrecer 1 grama sequer. Já outros conseguem emagrecer, algumas vezes até de forma rápida, mas com a mesma velocidade que emagreceram, quando retornam à alimentação habitual, acabam engordando muitos quilos a mais do que emagreceram inicialmente, fazendo com que a sua situação fique ainda mais difícil do que estava antes da dieta. Eu sou o professor Fábio Rocamora e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê é tão difícil emagrecer, mas também vou te mostrar como você pode superar esses obstáculos e conquistar finalmente seus objetivos. Como eu já mencionei anteriormente, muitas pessoas que conseguem perder peso até de forma rápida acabam engordando muito mais quilos quando elas voltam a se alimentar da forma habitual. Este fato desolador acontece pois, uma vez que você entra em uma dieta muito restrita ou tem um gasto energético muito mais alto do que o aporte calórico que a dieta fornece, após um tempo, há uma enorme probabilidade da pessoa desenvolver uma compulsão alimentar e comer uma quantidade muito maior e em uma frequência muito maior alimentos que estavam proibidos durante a dieta. Isso tudo porque o nosso corpo e a nossa mente simplesmente imploram por eles. E para piorar, esses alimentos normalmente são ricos em energia, ou seja, tem um aporte calórico muito alto, o que facilita muito o ganho de peso novamente. Esse implorar do nosso corpo tem 2 principais motivos. O primeiro é que nossos antepassados tinham escassez de comida, então para eles era extremamente importante que consumissem os alimentos mais calóricos possíveis para que eles conseguissem ter energia até a próxima refeição. O segundo motivo é, quando emagrecemos de forma errada, com dietas restritivas e sem os tipos corretos de exercícios, perdemos junto da gordura uma grande quantidade de massa muscular, que é muito importante para o nosso corpo, e essa massa muscular perdida precisa ser reposta. Enquanto a pessoa não conseguir recuperar essa massa muscular perdida, ela comerá compulsivamente, engordando muito mais, pois o processo de ganho de massa muscular é muito mais lento e complexo do que o ganho de gordura. Então, ao mesmo tempo que ela recupera aos poucos a massa muscular que ela perdeu, ela começa a engordar cada vez mais. A maioria das pessoas estão tentando e focando todos os seus esforços em maneiras de emagrecer que não só não funcionam, como deixam o processo de emagrecimento cada vez mais difícil e ainda para piorar, pioram o estado geral da saúde delas. Você já deve ter ouvido falar que cada indivíduo é único e tem suas particularidades. Também deve ter ouvido falar que existem várias estratégias que funcionam para emagrecer, certo? Ok, isso é verdade. Mas o que não te contaram é que para cada estratégia eficiente para o emagrecimento, existem pelo menos 10 que são literalmente areias movediças do emagrecimento. E o que eu quero dizer com isso? Bom, para cada tipo de pessoa, estratégias eficientes vão funcionar em maior ou menor grau, mas irão funcionar. O problema é que para cada uma dessas estratégias, como eu já disse, existem pelo menos 10 estratégias que vão piorar a sua condição atual, tanto em relação à saúde global, quanto em relação ao seu estado de composição corporal, ou seja, você perderá mais massa muscular do que gordura. Eu digo que essas estratégias são verdadeiras areias movediças do emagrecimento, pois quanto mais você se move nelas, mais você piora a situação, afundando cada vez mais e dificultando cada vez mais a sua saída. Quer um exemplo de uma areia movediça do emagrecimento? Muitas pessoas, quando decidem perder peso, começam a fazer exercícios aeróbicos como esteira, caminhadas, bicicleta, transporte e acabam cortando o carboidrato de suas dietas. Essa é a perfeita receita para o desastre. Esse tipo de exercício, apesar de ser excelente para mantermos uma boa saúde e auxiliar o gasto calórico, não estimula a manutenção e muito menos o desenvolvimento de massa muscular.
Soma-se a este fato que os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo e que os carboidratos estocados como reserva dentro da musculatura, que é chamado de glicogênio muscular, é imprescindível para a preservação dos músculos, pronto, está anunciada a tragédia. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas, talvez você mesmo, que já tentaram isso e no começo perderam muitos quilos. Talvez 10, 15, 20, mas tão logo voltaram a comer carboidrato, engordaram todos esses quilos novamente. E na verdade, talvez tenha até engordado mais, não é mesmo? Isso vem do fato de que o glicogênio pesa dentro da musculatura, e quando você corta o carboidrato, você esgota esse estoque. Logo, você pesa menos. Some o peso perdido de glicogênio junto com a grande quantidade de massa muscular que você também perdeu e você terá uma enorme perda de peso. Porém, tão logo o seu corpo implore para que você volte a comer de uma forma que consiga nutri-lo adequadamente, ou a sua mente se esgote e você volte a comer de maneira desequilibrada, pronto, você engordará o dobro ou o triplo. E isso nos leva à verdade mais cruel sobre emagrecimento. Perder peso não é necessariamente emagrecer. Emagrecer é diminuir o tecido adiposo, ou seja, a gordura corporal. A maioria das dietas e planos de emagrecimento focam na perda de peso, o que sacrifica muita massa muscular junto. Talvez, nesse momento, você esteja pensando que não deseja ter um corpo musculoso, apenas quer emagrecer, e para você, tanto faz de onde vem essa perda de peso. Por isso, agora eu vou te contar o que acontece quando você foca apenas em perder peso e você irá refletir se realmente é isso que você quer. No final, eu acredito que você verá que não é isso que você realmente quer, você apenas ainda não sabe disso. Podemos dividir as consequências e impactos da perda de massa muscular em 3 influências principais: sobre o emagrecimento real, sobre a estética e sobre a saúde. Em relação ao emagrecimento, nós temos que quanto mais massa muscular uma pessoa possui, mais energia ela gasta apenas para se manter viva. Isso é o que chamamos de metabolismo basal. Dessa forma, quanto mais massa muscular você tiver, mais energia você irá gastar e mais fácil será o processo de emagrecimento. Enquanto o contrário também é verdadeiro. Quanto menos massa muscular você possui, menos energia você gastará e mais difícil será o processo de emagrecimento. Além disso, uma massa muscular maior te possibilitará gastar mais energia durante as atividades físicas, pois você conseguirá realizar treinos com maior eficiência. Já em relação à estética, nós temos que uma pessoa, quando perde peso em massa muscular, ela perde muita firmeza no corpo e, como consequência, temos aquele aspecto flácido. Sabe aquele famoso tchauzinho que muitas mulheres têm e que talvez até você mesmo tenha quando você dá tchau e balança debaixo do braço? Isso é causado pela falta de massa muscular no tríceps, que é a musculatura que se encontra nessa região. Se a falta de massa muscular estiver associada a uma grande quantidade de gordura no local, o efeito estético negativo será muito amplificado. E por último, nós temos a parte mais importante, que é a consequência e impacto sobre a saúde da pessoa. Estudos mostram que quanto maior a quantidade de massa muscular e força que uma pessoa tem, menores são as chances dela desenvolver algum problema cardíaco quando comparado com a condição de menor massa muscular e força para a mesma pessoa, claro. Além disso, quanto mais massa muscular uma pessoa tem, maior será a facilidade de controlar a quantidade de açúcar no sangue, ajudando a prevenir e controlar doenças como o diabetes. Nesse momento, estou convencido de que eu tenha te provado que perder peso a qualquer custo não era o que você realmente queria. E tudo isso que eu te expliquei até aqui nos leva à seguinte questão: qual é o caminho certo do emagrecimento? Bom, como já vimos, a forma correta de emagrecer é e sempre será diminuindo o tecido adiposo e aumentando ou mantendo a massa muscular existente. Como a massa muscular pesa, é impossível falarmos de peso ideal, como eu já disse no começo desse vídeo, pois duas pessoas podem pesar o mesmo peso e ter composição corporal de gordura e massa muscular completamente diferentes.
e essa diferença se refletirá diretamente na saúde e na estética delas. Apesar do aumento da massa muscular facilitar o emagrecimento e a melhora da saúde de forma geral, inclusive sobre estruturas como a coluna, joelhos e outras articulações, esse aumento pode não ser esteticamente agradável para algumas pessoas. Por isso, o aumento da massa muscular é opcional, porém a manutenção é obrigatória. Dessa forma, o emagrecimento saudável, real e sustentável deve ser baseado em uma estratégia bem estruturada, com fases subsequentes que progridem, respeitando sempre os limites físicos e mentais individuais, até que o emagrecimento seja realmente atingido e o tecido adiposo seja reduzido aos níveis desejados. A melhor e mais simples estratégia para o emagrecimento é fazermos a associação de exercícios físicos que estimulam a musculatura a se desenvolver ou a pelo menos se manter e uma dieta equilibrada em macro e micronutrientes e com um pequeno déficit energético. Para os exercícios, deve-se estruturar treinos com protocolos visando hipertrofia, pois estes, além de estimularem o desenvolvimento ou manutenção da massa muscular, dependendo de como são estruturados, são o tipo de treinamento com maior gasto energético, uma vez que é onde se encontra o maior trabalho mecânico gerado pela musculatura. Deve-se também incorporar à rotina de treinamento exercícios aeróbicos, a fim de aumentar o número de mitocôndrias e melhorar a capacidade do corpo de queimar gordura como fonte de energia. Dessa forma, o emagrecimento será ainda maior. Um detalhe importante é que os exercícios de musculação e os aeróbicos devem ser realizados em sessões de treinamento distintas, pois cada um deles promovem adaptações que são concorrentes entre si e podem prejudicar os resultados. Em relação à dieta, você deve calcular a quantidade de macro e micronutrientes de acordo com o peso do seu corpo e aplicar um pequeno déficit energético. É importante que haja esse déficit energético para que o corpo seja obrigado a utilizar a gordura em forma de tecido adiposo como fonte de energia. Mas também é importante que não faltem os nutrientes necessários para te manter saudável e também fazer a manutenção ou o aumento da massa muscular. Caso esse déficit seja muito grande, você perderá a massa muscular, o que deixará o seu metabolismo mais lento e ficará cada vez mais difícil você impor um novo déficit. O gasto energético do treino e a ingestão dos alimentos da dieta devem estar alinhados sinergicamente para que os resultados sejam otimizados. Conforme o tempo for passando, você deve ir ajustando o treino e a dieta para que eles obriguem o seu corpo a não estagnar e continuar emagrecendo da maneira mais constante possível. Todo esse processo pode parecer muito complicado inicialmente, mas aqui no meu canal do YouTube eu tenho cursos completos com vários módulos que te ensinam a montar os treinos e a dieta. Tudo o que você precisa tem aqui no meu canal. Basta você aprender a montá-los, deixá-los alinhados e os resultados serão inevitáveis. Porém, caso você deseje dar um passo a mais e ter certeza de que está tudo estruturado da forma correta, eu tenho um serviço de consultoria online onde te atendo pessoalmente em conjunto com uma equipe multidisciplinar, onde montamos de forma individualizada, alinhada e sinérgica o seu treinamento e a sua dieta, para que os seus resultados sejam sempre ótimos. Se você quiser conhecer o meu serviço de consultoria, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode ver todos os detalhes. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele realmente te ajudou, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o meu trabalho e também mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo realmente relevante. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas que também precisam de ajuda, e não esquece de comentar qual é o seu maior obstáculo e dificuldade na hora de emagrecer. Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.